começar a terceira unidade. Então, o que é um sistema de partículas? Pensar o que é um sistema. Então, eu tenho aqui corpos, ar, né, por exemplo, gases, etc. Mais uma série de corpos aqui. Aí eu coloco aqui uma fronteira. Então, eu digo isso daqui é a minha fronteira. Então, todo conjunto é o universo. E estes corpos que estão aqui na minha fronteira, pode ser uma parede, uma bexiga, pode ser imaginário, né? Não precisa ser real. Então, o que está aqui dentro da fronteira é o meu sistema. Então, o sistema é uma parcela do universo, uma parte do universo separada para estudo. Tá? O sistema. O conceito físico de sistema é isso, é uma parcela do universo que eu separo para estudo. Por alguma razão, me interessa separar essa parcela. Quando eu falo de sistema de partículas, então os elementos, né, do sistema são partículas. Se a gente lembrar o que é partícula é uma parte pequena, né, do universo, e as partículas, então, elas possuem um vetor posição, vetor velocidade, massa. Então, todas as propriedades da partícula estão representadas aqui às vezes por um corpo extenso, o desenho aqui, né, representado mais por um corpo. Muitas vezes a gente vai trabalhar mesmo com corpos, mas vamos chamar de sistema de partículas aqui. Tá? Aqui tenho aqui, né, as partículas aqui que podem inclusive representar esses corpos. E aqui então o vetor posição, vetor velocidade, né, de cada partícula, a massa. Então, todas as propriedades associadas a esse ponto material, né, que a gente vai chamar então de partícula, é isso. Todas as propriedades dinâmicas, força aplicada, energia cinética, energia potencial, todas as propriedades estão aplicadas a cada partícula, né? Então, sempre lembrando que todas as propriedades dinâmicas estão associadas a todas as partículas. Então, para nós, um sistema de partículas, além das partículas, no sentido de ter o corpo ali, mas na sua descrição física, né, a massa, a velocidade, etc. O que é um corpo rígido? Um corpo rígido é um sistema de partículas com uma propriedade, que é não há alteração das posições relativas entre as partículas. Então, se eu tenho aqui a posição relativa, por exemplo, de A com relação a B, de B com relação a C, eu translado o corpo, eu mudo ele de posição, rotaciono o corpo, giro ele, e as posições relativas vão continuar as mesmas. Isso é um corpo rígido. Então, a gente já viu isso logo no começo, né, do curso, falando em corpo rígido, corpo flexível, então tem uma flexibilidade nessas posições relativas.
Então, corpo rígido, essas posições relativas são... não há alteração, qualquer alteração. Não tem deformação o corpo. Eu posso falar nas direções coordenadas de um segmento de reta, que são os ângulos que o segmento forma com os eixos coordenados. E aí a orientação do corpo rígido vai ser em função dos segmentos de reta, que possam representar, descrita a partir dessas direções coordenadas de um segmento de reta que ligue dois pontos quaisquer desse corpo rígido. Então, tenho dois pontos aqui. Então, eu vou ter, com relação a esse AB, eu posso ter um vetor gama com relação ao eixo Z. Eu vou ter um vetor alfa com relação ao eixo X. Vou ter um vetor beta com relação ao eixo Y. E assim. Tenho os três ângulos e, portanto, eu posso, a partir desse, por exemplo, um eixo, eu posso dizer qual que é a posição desse, vamos dizer assim, a orientação desse corpo, não só a posição, mas a orientação desse corpo. Ele está com por exemplo, um cubo. Esse cubo está voltado para a face norte. Até certo ponto, foi o que eu disse aqui com relação aos três eixos. Né? Quer dizer, se ele está voltado para a face norte, pensando numa edificação, está voltada para a face norte, está voltada ao norte, né? Ela tem uma face voltada para o norte. Eu estou pensando no plano horizontal do terreno. Então, já estou dizendo qual que é o ângulo com relação ao eixo Z, quer dizer, estou vendo a face, então, o ângulo é 0 com relação ao eixo Z, e eu estou colocando, por exemplo, o eixo X apontando para o norte. Então, essa face vai ser perpendicular ao norte. Né? Então, é uma orientação que eu tenho de um corpo rígido. É uma face, basta considerando que eu conheço qual que é a posição desta reta com relação ao corpo, se eu disser a orientação da reta, eu estou dizendo a orientação do corpo. Então, estou falando da face norte aqui, estou falando a respeito do corpo. O corpo possui uma face, é um cubo, por exemplo, e essa face está voltada para o norte. Então, são duas coisas que eu preciso para falar a orientação do corpo. É dizer quais são as direções coordenadas desse segmento de reta e qual que é esse segmento de reta com relação ao sistema de partículas. Né? É importante eu ter a direção, essas direções coordenadas, porque aí eu posso falar de translação e de rotação. Translação pura, quando só tenho translação, e rotação pura, quando só tenho rotação. Então, a translação pura, essa orientação do corpo, né, não há mudança na orientação do corpo. Quer dizer, esse vetor, essa linha aqui que eu defini, né, ela vai continuar tendo a mesma orientação. Então, por exemplo, se eu pegar aqui essa aresta aqui desse paralelepípedo, ela vem aqui e vai ter a mesma orientação, essa aresta. No caso da translação pura, qualquer reta que eu pegue no meu sistema de partículas, qualquer uma que eu pegue e eu fizer uma translação, não vai mudar a orientação. Né? Eu poderia dizer, essa daqui não mudou, mas se eu der uma rotação aqui em torno dela, né? Imagina eu pego estou com esse vetor aqui, essa aresta aqui, mas eu giro, mantenho essa aresta aqui, mas giro o meu
corpo para cá. Põe para cá o corpo. Assim. Né? Girando a aresta. Vai estar aqui, assim. Se eu girar a aresta, ele vai ficar assim, né? Nesse sentido, girei em torno dessa aresta aqui. Ou ficaria para trás ali. Ficaria para trás. Consegui aumentar, mas não consegui voltar. Voltou. Eu já entendi como. Então, ficaria lá para trás, né? Se eu girasse em torno aqui, essa aqui ficaria aqui. Para lá assim. Ficaria assim. Aqui ficaria essa face, né? Essa face ficaria para lá. Estou girando assim. Essa face ficaria aqui. E o cubo ficaria, o paralelepípedo ficaria para lá. Então não basta, né, para a translação pura, não basta eu pegar apenas um segmento de reta para determinar que não houve mudança na orientação do corpo. Eu tenho que pegar dois segmentos de reta, pelo menos. Porque eu poderia ter uma rotação em torno desse segmento de reta que eu escolhi. Então, todos, na verdade, na translação pura, o deslocamento de todos os pontos é o mesmo. Vou pegar aqui, é o mesmo deslocamento. Né? E daria o mesmo deslocamento, aqui o mesmo deslocamento. Daria o mesmo valor de ΔR. Quando eu falo, é o mesmo, por que é o mesmo? Porque um vetor ele não tem um ponto de aplicação, né? ΔR aqui. Tem módulo de direção e sentido. Força tem ponto de aplicação, mas o vetor ΔR horrível. Isso aí. Então, essa é a translação pura. E a rotação, um segmento, né, de reta não muda nenhuma de suas posições. Então, se um segmento de reta, né, as partículas que estão aqui nesse segmento de reta, não mudarem as suas posições, vão ter sempre o mesmo R aqui. Então, o R aqui dessa partícula e o R desta partícula aqui. Então, R de O, o R de I, aqui, né? Aqui vamos chamar R de J, partícula I, partícula J, J. Então, as partículas que estão aqui não mudam a sua posição. A posição vai ser sempre a mesma. O tempo passa. As outras partículas estão mudando. Por exemplo, está rotacionando nesse sentido aqui, sentido anti-horário. Então, a posição das outras partículas está mudando. Uma que estava aqui, depois de um tempo vai estar aqui, então a sua posição está mudando, mas desse segmento de reta não está mudando. Então, quando isso ocorre, eu tenho rotação pura. Segmento O, linha ali, é um eixo de rotação. Então, todas as partículas que estão aqui, né, já elas, aqui uma outra partícula aqui desse segmento, RK, qualquer outra partícula vai estar com a sua posição inalterada, apesar de todas as partículas fora do eixo estarem mudando. As partículas fora do eixo vão descrever, né, circunferências, tem movimento circular, pode estar uniforme ou não, mas não está em movimento circular.
Então, essa é a translação pura e a rotação pura. O que a gente tem, de modo geral? Translação e rotação. Isso para corpo rígido. Para um sistema de partículas qualquer, para um corpo flexível, eu ainda posso ter a mudança das posições relativas. Mas a gente só vai trabalhar com o sistema de partículas agora, antes de entrar, depois a gente vai ver molas, mas agora a gente só vai ver translação pura e rotação pura. Dúvidas a respeito disso? Então, o sistema de partículas é um conjunto de partículas que eu vou separar para estudo. Para isso, eu vou ter alguma relação entre eles, né? No caso aqui, no corpo rígido, a relação é que esse sistema de partículas, as partículas não mudam suas posições relativas. É uma propriedade específica num sistema de partículas chamado corpo rígido. Um corpo rígido pode ter translação pura e rotação pura. Translação pura, quando há o deslocamento de pelo menos duas retas, em que essas retas não mudem sua orientação, quer dizer, não mudem os ângulos que essas retas fazem com os eixos coordenados, mas a posição de todas as partículas do corpo muda e é a mesma. O deslocamento é comum para todas as partículas, todos os pontos. Já na rotação pura, eu tenho um eixo de rotação, esse eixo não muda sua posição no espaço, e todas as outras partículas rotacionam em torno desse eixo, né, fazendo movimentos circulares em torno desse eixo. Tranquilo? Por enquanto está tudo ok, prof. São as definições iniciais. Então, definido translação e rotação, nós vamos falar tanto do equilíbrio translacional como rotacional. Na verdade, o equilíbrio translacional a gente falou até agora, né? Desde o começo do ano nós estamos falando em equilíbrio, a somatória das forças igual a zero, etc. Nós estamos falando em equilíbrio translacional. E agora vamos falar em equilíbrio rotacional. Vamos explicar aqui com imagens e no final da aula a gente faz um resumo disso, dos equilíbrios, e inclui também o translacional, o que a gente viu até agora. Bom, equilíbrio rotacional. Então, a palavra equi quer dizer igual, libra quer dizer força, então, o que mais lembra, né, a palavra equilíbrio é justamente uma balança. Então, a balança está em equilíbrio aqui, em equilíbrio estático, no caso, porque ela está... os braços estão parados, então está em equilíbrio estático, e os braços da balança, isso aqui é uma balança, né, de braços iguais, então os braços têm o mesmo comprimento, as bandejas têm a mesma massa. Aqui no caso é a mesma balança, só que agora eu estou com alguns corpos aqui em cima, né, da balança. E como que a gente mede, né, a massa dos corpos numa balança? Então você tem corpos de referência, de massa, aqui tem 3 corpos, né? 100 gramas, 500 gramas, 200 gramas, e mais 3 barras de chocolate ali. Então, como que eu sei a massa daquelas barras de chocolate? Quanto que é a massa daquelas barras de chocolate? Só olhando. Quanto que é a massa de cada uma dessas barras de chocolate? Bom, então, do lado de cá, a massa total, vamos dizer assim, à direita, exatamente, Bárbara, 700 gramas. Do lado de cá, a massa total à esquerda, se a balança está em equilíbrio, 700 gramas, tem que ser igual. Em equilíbrio, o peso total aqui, peso aqui do lado esquerdo, tem que ser igual ao peso total, né, sobre a balança
do lado direito. Os pesos têm que ser iguais. Para eu poder dizer que está em equilíbrio, né? Forças iguais. Libra é força. Então, forças iguais, pesos iguais. Então, isso aqui, né? Aqui eu vou ter 7 newtons, né? Pensando em G igual a 10, né? E aqui 7 newtons, porque aqui eu tenho 0,7 kg e aqui eu tenho 0,7 kg. Então tenho 7 newtons de cada lado. Então aqui eu vou ter que ter 700 gramas. Cada uma das barras, 200 gramas. 200, 400, 600, 700. E eu tenho, então, o equilíbrio. Nessa condição eu tenho o equilíbrio. 200 gramas por barra de chocolate. Eu tenho essa situação aqui. Então, os dois corpos, distâncias iguais. Né? Vou definir aqui momento da força. Então, o momento da força, vou chamar de N, tá? O momento da força, ou torque, vai ser igual a 1 quilograma 1 quilograma vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes, por exemplo, aqui, vamos supor aqui R, por aqui R1 igual a 1 metro, R2 igual a 1 metro, por exemplo. Então, aqui, 1 metro. Aqui, N1. N2, também, 1 quilograma, 10 metros por segundo ao quadrado, que aqui dá a força, né? Aqui é o peso 2, esse aqui é o peso 1. E multiplicado por 1 metro. Então, tem essas... Os dois corpos estão em equilíbrio, né? Então, dessa forma, não estou só comparando a força, mas estou comparando algo mais do que a força. Né? Professor, N é torque? N é torque. Ah, tá. Tem várias formas, né, de usar torque. Pode ser N, colocando. Também pode ser dessa forma, com tal, né? Esse daí. Letra grega tal. Falta letra para tanta grandeza física, né? Então, por exemplo, a gente pode usar tal, o tal é usado para torque, mas o tal também, em alguns textos, é usado para trabalho. Como é uma letra grega e é mais difícil de você encontrar no teclado, ter que ficar inserindo, vários textos preferem N, tá? Para o torque. Eu prefiro também N para o torque. Acho mais fácil de trabalhar com a letra com N, inclusive, né, digitando a gente coloca em negrito. Fica bem mais fácil trabalhar o vetor assim, dessa forma. Coloco o N em negrito. Prof, e o torque é sempre calculado dessa forma? Isso. Tá? A gente vai. A aula de hoje é do isso vetor de aqui, como que a gente deslocamento? calcula o torque. Tá? Mas é dessa forma, é força, né? Aqui eu estou iniciando, mostrando o torque é R1, né? Essa distância de onde está o corpo com relação ao ponto em que essa barra pode rotacionar. Por exemplo, se eu colocar agora essa barra aqui, o que vai acontecer? Ela vai rotacionar. Tá?
Então, aqui, nessa situação, se a gente for calcular esse produto, por isso que é chamado de momento também, acho que eu já falei para vocês, a palavra momento significa produto. Então, sempre que eu tiver um momento, eu tenho um produto. Então, aqui eu tenho P1, e aqui eu tenho P2. Então, se eu calcular o torque N, calculando só o módulo, N igual a P1, então M1, M1G, R1. Vou até fazer diferente já. Vou dizer que é R1, M1G. Fez diferença nenhuma, né? Mas só preparando para depois. N1 aqui. E N2 igual a... Não entendi o que vocês falaram, mas tá bom. Daqui a pouco vocês vão entender. M2, R2, M2G. Então, se eu fizer dessa forma, fica bem claro que, porque a força é maior, tá? Colocado na mesma distância, porque a força é maior, então aqui, por exemplo, 1 metro, 2 quilogramas, 10, então aqui vai ficar 20 newton vezes metro, e aqui é o N2, vai ficar 1 metro, 1 vezes 10, e aqui 10 newton vezes metro. Então fica claro que esse torque aqui é maior, né, e ela rotaciona desse jeito. E isso daqui a gente já viu, assim, no nosso dia a dia, quantas vezes, né, a gente viu isso. Você tem uma balança, se eu tirar qualquer peso daqui, qualquer corpo daqui, né, tirar aqui as 100 gramas ou uma barra de chocolate, etc., claro que vai rotacionar para cá. É essa rotação que me indica que não está em equilíbrio. Essa rotação nesse sentido é a rotação no sentido em que eu tenho mais massa. Mas eu posso ter uma situação, por exemplo, dessa forma aqui, em que não vai haver rotação. Tá? E isso a gente também, experiência, por exemplo, com a gangorra. Tem de um lado aqui uma criança, do lado aqui um adulto, o adulto se aproxima do eixo, de tal modo que a distância do eixo é menor, mas o produto da força pela distância do eixo em que a força, do ponto que a força está sendo aplicada, então aqui eu tenho P1, aqui tem P2, essa distância aqui vai ser, né, que, por exemplo, R1 2 metros, R2 1 metro. Se eu fizer esse produto aqui, né, aqui é mais. Se eu fizer esse produto aqui, eu vou ter que deixa eu fazer aqui, né, N1 aqui vai ser menos, estamos introduzindo um sinal aqui, R1 2 metros, P1 1 vezes 10, isso aqui deu menos 20, quilograma metro, quilograma metro, não, newton vezes metro, newton vezes metro, e do lado de cá, N2 ficou 2 vezes 10 vezes 1, que ficou também 20 newton vezes metro. Então, da mesma forma que o equilíbrio translacional
Olha, tá. Caneta tá. Eu tenho o equilíbrio translacional. Somatório das forças igual a zero? Aqui, no equilíbrio rotacional, o somatório dos torques é igual a zero. Não haverá rotação. Então, equilíbrio translacional. Então, o rotacional, somatório dos torques tem que ser igual a zero. Então, agora eu tenho dois tipos de equilíbrio que eu tenho que me preocupar. Quando eu falo em corpo, né? Agora falando em corpo rígido. Não adianta, para eu ter o equilíbrio de um corpo rígido, eu posso saber, ele vai estar transladando? Pode, desde que a velocidade seja igual a zero. Ele vai estar rotacionando? Pode. Aí a gente vai ver uma outra propriedade semelhante à velocidade, mas que vai ser o momento angular, ou a velocidade rotacional, aqui, né? Se vai ser igual a zero. Prof, Ao somatório dos momentos, não agora o somatório das forças. Pode falar. peraí. Então, se ele tá em equilíbrio, não tem rotação? Aqui no caso é o seguinte, se eu coloquei ele em repouso, inicialmente em repouso, se ele está em repouso, não vai ter rotação, tá? Nessa situação. Sim. Mas eu posso ter, vamos pegar um exemplo aqui, tá? De um corpo em equilíbrio. Planeta Terra, né? Então o planeta Terra está rotacionando. Vou colocar aqui, não sei muito bem como é que está a imagem aqui. Tá boa, prof. Tem um eixo aqui, né? Certo? Tem um eixo. Nesse sentido aqui. E o corpo está rotacionando em torno desse eixo aqui. Então, mas a rotação, quando a rotação é constante, tá? Se o corpo tem uma rotação constante, a velocidade é constante, o torque é igual a zero também. Então, o torque, da mesma forma, é bem semelhante ao que a gente estava falando com relação ao equilíbrio translacional e ao equilíbrio rotacional. Tá? Então, aqui, equilíbrio rotacional. Equilíbrio rotacional. Equilíbrio translacional. Então, como é que funciona com relação ao equilíbrio translacional? Se é constante, a força, somatório das forças igual a zero, somatório das forças igual a zero, velocidade constante,
ou repouso. E com relação ao equilíbrio rotacional. Então, o equilíbrio rotacional somatório dos torques somatório dos torques igual a zero. Então, a velocidade angular é constante. Quer dizer, o corpo está girando com uma velocidade constante, ou a velocidade angular igual a zero. Quer dizer, ou é constante ou é igual a zero. Tá? São semelhantes os dois equilíbrios. Né? Então, o equilíbrio translacional, a gente viu até agora para partículas, e a gente falou, olha, não posso dizer que vai ser uma partícula se tiver rotação. Aqui, obrigatoriamente, vai ter que ser um corpo, um sistema de partículas, não precisa necessariamente ser um corpo rígido, eu posso ter uma nebulosa rotacionando, em que ela está se contraindo. As posições relativas estão mudando, mas existe um eixo de rotação e esse corpo está em rotação, o sistema está em rotação. A água entrando, né, na pia, rotacionando na pia, está em movimento, todo o corpo está em movimento. Não precisa ser um corpo rígido, qualquer sistema de partículas pode estar transladando e rotacionando. Essa comparação, né, entre equilíbrio translacional e equilíbrio rotacional, que é importante. É semelhante. Então, a velocidade, aqui é a velocidade de translação, aqui é a velocidade de rotação. Então, só para definir, então, já falando agora aqui, né, a respeito dessa velocidade. Eu tenho aqui um disco qualquer. Esse disco aqui, vamos colocar uma referência, tá? Com relação a esse disco aqui. Tem uma referência ali com relação a esse disco. Vou, então, esse disco aqui vai estar rotacionando, né? Então, essa velocidade aqui, tem um ângulo aqui, ele poderia fazer a rotação só de meia volta, por exemplo, aqui. Apenas um quarto de volta, por exemplo. Então, fazendo apenas um quarto de volta aqui. Então, esse ângulo aqui, então, que ele fez, né, ele levou 3 segundos. Levou 3 segundos para fazer uma rotação de 90 graus. Então, W foi igual a 90 graus é π/2 dividido por 3. Então, aqui seria π/6 radianos por segundo. Velocidade a gente vai falar. Poderia falar W também, 90 graus em 3 segundos. Então, seria 30 graus por segundo. Também poderia ser. Mas a gente, velocidade angular, normalmente vai usar em radianos. Então, é a velocidade do disco. Quando a gente fala em rotação, ômega, a gente está falando
velocidade desse eixo, dessa linha aqui, que fez essa, ou velocidade de um ponto aqui, que está indo até aqui, velocidade desse ponto também é a mesma, de todo o disco, né? Todo disco vai estar com essa velocidade. Qualquer ponto que a gente pegue vai estar com essa velocidade angular, né? Vai estar com o ângulo variando aqui, nesse sentido, 90 graus a cada 3 segundos. Então, isso é rotação, a gente vai... Se essa rotação for constante, então os torques são nulos. Sistema em equilíbrio rotacional, no caso aqui, a gente vai, a princípio, depois a gente vai trabalhar com sistemas com movimento circular uniforme, em especial. Mas, para o teorema de Varignon, a somatória quando os torques for nulo, o sistema está em equilíbrio rotacional. Então, vamos fazer um exercício aqui de quais são os valores das reações dos apoios. Tá? Eu quero achar os valores das reações de apoio, do apoio aqui, desses apoios, em função, então, apoio 1 e apoio 2. Para essa situação, eu tenho um corpo aqui de... Puxa, aqui... ficou... Vamos fazer esse aqui primeiro. Sei que estava só como exemplo, depois ele vai... Vou arrumar ali aqueles valores. Aqui já está arrumado, né? Fazer esse daqui primeiro, então. Eu tenho vamos dizer assim, uma trave aqui, né? Outros dois corpos, paralelepípedos podem ser. O peso desse corpo aqui é 25.000 newtons, então tem 2.500 quilogramas. Esse daqui é 40.000 newtons. Essa trave aqui tem 50.000 newtons. E eu quero saber quais são os valores das reações. Bom, a princípio, o que eu sei, né, com relação aos valores das reações, é que RA mais RB, vetorialmente aqui, mais o peso total, né, então, vou chamar aqui P1 mais P2 mais esse P aqui da trave, que isso aqui tem que ser igual a zero. Por quê? Porque eu tenho que ter equilíbrio rotacional, equilíbrio translacional. Então, aqui primeiro eu estou colocando o equilíbrio translacional. Então, em módulo, já que RA e RB está no sentido menos Y, então RA mais RB, está no sentido mais Y, RA mais RB, vai ser igual a P1 mais P2 mais P. Então, RA mais RB vai ser igual a 40.000 mais 50.000 mais 25.000. Então, isso aqui vai dar 115.000 newtons. RA mais RB. Mas quanto? Mas quanto que é RA e quanto que é RB? Só com o equilíbrio translacional, eu não tenho como determinar. E os apoios não são iguais. Pense lá você, né, com
com o seu irmão, com alguém, carregando, né, essa trave aqui. Aí, seu irmão pega e empurra todo para o seu lado os corpos que estão aqui. 40 mil newtons, podia ser 40 newtons, 25 newtons, 50 newtons. É aqui uma sacola de compra, né? Se colocar todo o peso da sacola ou desse suporte para um lado, lógico que quem estiver mais próximo dos corpos mais pesados aqui vai estar fazendo mais força para segurar aqui. Isso a gente tem na experiência diária, né? E o teorema de Varignon me resolve isso daqui. Então, eu vou calcular em torno deste eixo aqui, por exemplo, desse eixo B aqui, vou calcular todos os torques. Eu vou considerar os torques que estiverem nesse sentido, no sentido horário, vou considerar positivo. E os torques que estiverem neste sentido aqui, eu vou considerar negativo. Tá? Então, o torque ele tem um sentido. Positivo ou negativo? Qual lado que rotaciona? Tá? Então, aqui, esse 25, né, o P2, vai ser negativo, P2. Então, vou colocar aqui, né, o somatório dos torques igual a zero. Então, vai ser, vou colocar aqui, vai ser o torque IRA mais o torque de P1 mais o torque de P mais o torque de P2 e mais o torque de RB. Coloquei todas as forças aqui. Isso aqui igual a zero. Vou colocar agora todos eles. Eu vou colocar o módulo e o porque eles vão estar rotacionando, depois a gente vai explicar melhor, mas todos eles vão estar rotacionando, como estão todos no mesmo plano aqui, as forças e as posições aqui, no mesmo plano. Basta a gente colocar o módulo e o sinal que a gente resolve, né? No teorema de Varignon, a gente pensa em termos desses escalares. Então, como que vai ser escalarmente? Então, escalarmente vai ser NRA mais menos NP1 menos NP1 menos NP2 menos NP mais NRB igual a zero. NRA, então, vai ser, não conheço quanto que é o RA, então RA, que é a força, vezes 1, 3, 4, 6, vezes 6, menos NP1 é 40, vou colocar em unidades de 1000, tá? Para simplificar. Em unidades de 1000 aqui. Em 1000 newtons vezes metro. Tá? Em unidades de 1000. Então, 40 vezes 1, então 40, menos NP2, 25 vezes 2. Opa, estou aqui nesse eixo. Com relação a esse eixo, não é 1. É 2, 3, 5. Vezes 5, 40 vezes 5. Que é essa distância aqui, né? Até aqui. O NP1 é essa distância aqui, com relação a esse eixo. 40 vezes 5. NP2, quanto é? É 25
vezes 2. NP, 50 vezes 3. E NRB, mais 0. Por quê? Porque a distância é 0, ele está exatamente sobre o eixo. A distância vai ser 0. E isso tudo igual a 0. Então ficou 6PB é igual a, passando, né, para o outro lado, já multiplicando, vai ser 200 mais 50 mais 150. Isso aqui é 400. Então, PB, agora já em unidades, em milhares de newtons, né? Em quilonewtons, PB vai ser 400 dividido por 6. 40 vezes 6 é 6, sobra 4, é 6, vai dar 66,6 quilonewton. Tá, então eu resolvi o problema para saber quanto que vale aqui não era PB, é PA, né? Que era o RA, PA. Estava fazendo do RA. O RB era 0. Então, o RA, a reação R, A. Então, RA igual a 66,6 quilonewton. E como aqui é 115 quilonewton, RB é 115 menos 60, que vai dar 66,6. Vou fazer aqui. 4, 1, 15, 7, 8, baixa 1, 48,4. Eu somei certo? 40, 90, 115. Ok. Então, 48,4 RB, 48,4 quilonewtons. Então, vamos fazer outro. Prof, peraí. Oi. No caso, RA e RB é tipo anormal? Isso. Duas forças normais, duas reações, são forças normais. Tá bom. Tá? Eu tenho aqui um apoio e aqui eu tenho outro apoio. Forças normais, essa. Beleza. Tá? Forças normais. RB. Exato. Tá? Então, as reações ali dos apoios, elas não dependem apenas do equilíbrio translacional, como a gente tinha apenas uma força. Agora, eu tenho que, para poder resolver, eu tenho que entender também que tem que ter um equilíbrio translacional também. Então, esse daqui eu tenho 16 quilonewtons, 20 quilonewtons a barra, 12 quilonewtons aqui é a distância de 1,5 metro. Façam. Vou dar um tempo para vocês fazerem. Tanto o equilíbrio rotacional, né, quanto o equilíbrio translacional. Eita. Tá. Então, o torque lá, ele é... Qual que é a formulazinha mesmo? Tá. Então,
Opa. Então, vamos só colocar aqui, né? Por aqui. Equilíbrio translacional primeiro. Somatório das forças igual a zero. Que forças que eu tenho? Eu tenho P1, tenho P, tenho P2, tenho R1 e R2. Tenho que considerar todas as forças. Umas estão no sentido do eixo Y aqui, e outras no sentido contrário. Atenção. Aí, equilíbrio rotacional. Somatório dos torques igual a zero. Aí eu escolho um dos possíveis apoios em que o corpo poderia girar. Tá? Por exemplo, vou escolher aqui, dessa vez. Certo? Aí eu verifico se a força faz girar no sentido do ponteiro dos relógios. No Então, sentido por horário. exemplo, isso, o torque, por aqui, torque da força P, torque da força P2, aqui já R2 é menos o torque de R2, e aqui de P1 menos o torque de P1. Isso tem que ser igual a zero. Tá? Mas por que o P2 ele vai ser positivo? Ah, porque tá considerando ele, né? Aqui, né? Ó, Tá tendo ele esse como daqui, ó, referência. esse daqui faz girar para cá. Ah, beleza. Esse faz girar para cá. Esse já faz girar nesse sentido aqui, ó. Né? Então, anti-horário. Esse aqui é anti-horário, por assim. Esse daqui é horário, esse é horário, esse daqui faz girar para lá, então é anti-horário. As reações, né? Professor, mas é uma regra sempre usar o sentido horário? Positivo? Sim. Ah, tá. Sim. É uma regra do teorema de Varignon, usar o sentido horário. Opa, desculpa. Usar o sentido horário como positivo é uma regra do teorema de Varignon, mas não precisa. É uma regra, assim, é uma convenção, uma forma que os professores, em especial do ensino médio, usam para manter uma facilidade para os alunos guardarem, né? Mas não precisa ser essa regra, não. Tá? Podem usar o contrário. O que é importante é que você decida. Tá? Por exemplo, se o anti-horário é positivo, tá? O horário vai ser negativo. Isso vai dar negativo. Aqui vai dar negativo. Vai dar positivo e aqui vai dar positivo. Ele não mudou em nada, porque eu multipliquei toda a equação por menos 1. Isso sempre vai ocorrer. Né? Então, é uma regra, se usa assim, todos os livros que você vai ver, ensino médio mesmo, também ensino superior, que coloque isso como teorema de Varignon, nem todos os livros usam dessa forma, né? Vão direto ao produto vetorial dos vetores. Mas sempre que coloca isso, costuma colocar o horário como positivo, mas não é uma regra que vai fazer diferença no cálculo. Em resumo. Não precisa. É uma regra não necessária, não é inútil, mas a gente costuma usar nesse sentido para reforçar, né? Ah, então é positivo. Mas eu posso escolher qualquer sentido como positivo, o outro vai ser negativo. Mas é isso. Então façam o problema. Vou dar aqui o quê? São 10h50. Vamos lá. Dá 10 minutos. Tá bom?
Aí, se for o caso, a gente prolonga um pouco mais. Se todo mundo terminar, a gente interrompe e resolve. Dá um tempo para pensar. Prof, Oi. como que calcula R mesmo? Os R's ali, Não, eu vou calcular a soma de R, né? Que vai ser assim, somatório das forças. Porque ali eu vou considerar aquele eixo Y, né? Pra cima ali. Uhum. Então eu vou ter menos P1 mais R1, menos P, menos P2 e mais R2, isso? Menos P2 e mais R2. Aqui não é vetorial, a gente já está pondo os Escalar. sentidos, né? Escalar é mesmo vetor, mesmo eixo, Igual a igual a zero. zero. É isso. Então, daqui eu tiro que R1 mais R2 igual a algum valor. Sei que ele está... Coloquei a mesinha aqui de um jeito que acho que eu estou encostando Tá. muito. Então eu não vou achar os valores deles em si, eu vou achar uma relação, então, que R1 mais R2 é igual àquele valor. Sim, eu não consigo apenas com a... Eu tava pensando nisso, por isso que eu fiquei, uai. Apenas, exato, apenas com a... Eu não consigo encontrar. Só considerando o equilíbrio translacional, eu não consigo achar os apoios. Isso aqui vocês vão usar muito no curso de engenharia civil. Muito vocês vão usar isso. Porque é a partir disso daqui que eu faço, né, um andar aqui, coloco os pilares, as estacas, as sapatas, coloco aqui, e aí encontro qual que é o apoio que esse daqui, que essa coluna vai dar com relação ao edifício, que laje que eu posso colocar aqui para ser uma marquise, por exemplo, né? Qual vão que eu posso ter, tudo isso está aqui vamos dizer, iniciando aqui toda essa parte. Óbvio que os cálculos, quando você tem um monte de pilar, não vai com apenas com a aplicação sobre um pilar, você resolve tudo. Não, você tem que aplicar aplicar outro, fazer um sistema de equações, e aí um software qualquer, coloca em forma de matriz e um software. Existe software para resolver isso, mas é isso aqui, para você encontrar os apoios, né, as colunas, quanto que cada coluna vai ter que suportar e, portanto, como que você vai construir em termos de ferro, qual cimento, etc. Diâmetro, etc. Tá, Faço outra comigo. coisa. Daí, Fala. na hora de calcular o torque do P, então vai ser 20.000 vezes 2,5 daí? Do P, É. é que o P está aqui, né? Ó, o P está aqui, certo? Uhum. O eixo que eu estou querendo ver se vai girar está aqui. Essa distância aqui é 2. Então, é 2 vezes 20.000. Ah, tá. O torque do P2 que vai ser Ah, esse R tá. aqui. É a distância. 2 mais 2,5. Entendi, Né? entendi. O torque aqui do R2 que vai ser essa distância aqui, que vai dar 4, 6. Thaisa, conseguiu? Acho que sim. Hum. Então vai lá, você vai me dizendo então. Quanto é que você achou R1 mais R2? 48.000. 48.000. Tá. Vou continuar aqui. Então, vamos fazer aqui. R1 mais R2 vai ser P1 mais P2
mais P. Então, ficou P1, 20, mais, opa, P1, 12, troquei. Está trocada a ordem, mas é isso. 48 quilonewtons. Tinha esquecido da unidade de medida. Newton. Não, você falou 48 mil, então é newtons, né? É, esqueci do Newton. Um pouco espaço aqui, então, quilonewtons. Aqui, então, eu quero, no caso, né, escolhi aqui onde está o 1, então vai ficar torque de R2, vai ser torque de P mais torque de P2 menos torque de P1. Ah, não coloca o R1, então? Não considera ele, porque tá pegando ele como referência, né? Isso. Ah, eu tinha Então, colocado. Pois é, mas daí qual que é a distância que você pega? 0. 0. Né? Uai, o que eu fiz? Ah, é porque eu fiz assim, NR2 mais NR1 igual aquilo lá. Enfim, professor, desconsidera. Tá. Então, eu sempre uso um apoio para calcular quanto que o outro vai estar com relação à rotação em torno desse, né? Então, ficou, né, olha, NR2 ficou N de P, então P é 20 vezes 2, 40. Já estou fazendo o cálculo aqui. Uhum. Bom, eu vou deixar 20 vezes 40. N de P2 é 16 vezes 2,5. Bom, aqui não vou fazer o cálculo. 16 vezes 4,5. E N de P1 é 3 vezes 12, que é menos 36. Então ficou 16 vezes 4,5. Deu 76. 72. 72, né? Aqui. O 16 vezes 4,5. Isso. 72. Então, tinha sobrado 4, 76. Quilonewton vezes metro. E o N é o R2, que multiplica 4, 6. Vezes 6. Então, R2 é 76 dividido por 6, que dá... Sobra 6, 12. 12,66. Quanto? 12,666. 12,67 newtons, quilonewtons. Então, esse deu 12,67 e esse daqui, menos 48, né? Então, R1 vai ser 48 menos 12, vou pôr 12,7 para colocar só uma casa depois da vírgula. 12,7. Então, ficou 35,3 quilonewtons. Vamos para verificar? Vamos verificar como é que vai acontecer? Vamos usar aqui, ó, tá? Esse ponto e usar o teorema de Varignon aqui também para ver o que vai acontecer. Então, R1 começar por aqui. Então, vai ser... Fazer direto, tá? P1 vezes
aqui, vai colocar o valor também. Estou querendo economizar espaço aqui. Vou colocar aqui. P1, R1. Vou colocar ao contrário. Só para como norma. R1, P1, mais R de R1. R1, sim. Mais R de P vezes P mais R de P2 vezes P2 igual a 0. Então, R1, P1 vai ser 12, ou aqui é 4, 12 vezes 12. Então, 12 vezes 12 mais. Então, tanto faz, né? Usar aqui, estou usando agora esse positivo aqui. Então, é menos R1. Aqui deu 6. Mais 20 vezes 4. Mais R. 20 vezes 4. 16 vezes 1,5. Então ficou, que é negativo, né? É o único negativo. Então, 6 vezes R1 é igual a 80, que deu 24, mais 144. Isso aqui é 2, 4, ficou 248 quilonewtons vezes metro. Então, R1 é igual a 248 dividido por 6. Fazendo na maquininha aí vai dar, tem que dar os 35,33333. 248 dividido por 6? É. Deu 41,333. Então fizemos conta errada aqui. Em algum lugar. Se não em muitos. Vamos ver aqui, ó. R1 mais R2. P1 é 20. P2. Tá. 12, 20 e 16. 12, 20 e 16. Opa! 48. Aqui deu certo. Agora aqui, vamos ver. Com relação ao R2, né? Que a gente fez. Que estranho aqui. Não, com relação ao R1. Né? Torque com relação ao 1 aqui. Com relação ao R1. Bom, então ficou N de P, aqui, negativo, N de P2, negativo, N de R2, positivo, e N de P1, positivo. Então, N de R2 ficou N de P, 20 vezes 2, 40. N de P2, 16 vezes 4,5, é isso? Isso.
16 vezes 4,5. N de P1. 12 vezes 3. 6. Ok. Aqui, esse daqui era quanto? Que era Deu 72. 72 mais 40 menos 36. 74. Opa, aqui já deu Não. errado aqui, né? 76. Deu 76 mesmo. 76. 76 dividido por 6, 12,7 quilonewtons. Agora, tá, então aqui 12,7 quilonewtons. Agora aqui, com relação a este aqui. Então esse é positivo, ou esse estou considerando como positivo. Aqui, ó. O P1 eu estou considerando como positivo, né? Ah, tá, aqui está negativo mesmo. Menos R1 vezes 6. Mas aqui não é 12. O que eu fiz 12 vezes 12? Aqui é 2 vezes 9, né? Vamos ver. 4, 6, 9. 9. Pronto, já achamos um erro. Menos R1 vezes 6. Mais 20 vezes 4. Mais 16 vezes 1,5. Então, 6. 12 vezes 9 é 18, vai 1. 108. Então, 2 vai 1. 2 vai 1. Aqui. 112. É. 212. Ai, 200. professor, não sei, mas eu fiz o cálculo aqui, não deu certo também. Aqui. 80. 212. 212 divididos por 6. 35,3333. Deu certo? Não. Deu ela, olha lá, a resposta Vai. R1 igual a 35,333. Tá certo? Cadê? Ali, ó, do lado esquerdo ali, ó. No 48 menos Ah, é 12,3. verdade, deu certo. Desculpa, professor. Ok. 35,3 quilonewton. Você tá tão abalado que até quando ela acerta, ela acha que errou. Ah, até parece. Ai, Pedro. Ok, então, essa daqui era, vamos dizer assim, a prova dos 9, né? Olha assim, ó. Uma prova, né, de que deu certinho, porque os torques, a partir dos torques, a gente encontrou os apoios 35,3 e 48. Né? Não, primeiro 12,7 e 35,3. Somando os dois, dá os 48 quilonewton. Então, deu certo. A gente tem dois apoios, calculou o teorema de Varignon para os dois apoios e realmente resolveu de modo igual a soma dessas reações, de modo igual ao que a gente tinha com relação ao equilíbrio translacional. Então, uma forma de conferir. Esse outro exercício aqui, no final, é o mesmo, é a mesma coisa. Aqui a única diferença, tá? É que, no caso, eu posso ter, se isso daqui for, por exemplo, uma barra, tá? Por exemplo, imagine que aqui eu tenho dois fios, duas cordas. Então, essas reações aqui, na verdade, são tensões. Seriam tensões.
Imagine que aqui eu tenho uma corda, e aqui, não uma corda, mas não sei, vamos pensar assim. Por exemplo, eu posso tirar essa corda daqui e colocar algo fixo aqui, uma barra, tá? Porque como esse daqui vai tender a fazer girar para cá, tá? Então eu teria aqui a tensão puxando para cima, mas aqui eu teria que ter uma reação nesse sentido aqui, com relação a esse apoio. Imagine que tivesse um apoio aqui, né? Só uma corda e um apoio aqui, para manter essa posição. Então aqui eu teria, né, uma normal aqui, se eu tivesse dessa forma. Então, mas no caso, o exercício aqui são duas cordas, então eu tenho duas tensões. T1, que eles chamam de R1 e R2, mas T1 e T2 seriam as tensões, como a gente tem chamado. Tá? Então, da mesma forma, T1 mais T2 vai ter que ser igual a todos, né? Mais P1 mais P2 mais P mais P3. Isso aqui vai ter que ser igual a zero, devido ao equilíbrio translacional. E aí eu escolho um dos dois, né? Pego aqui, esse, por exemplo, e aí eu vou ter, né, já colocando, isso aqui era vetorial, né? Se fosse escalar, seria T1 mais T2 igual a P1 mais P2 mais P mais P3. Aqui, escalarmente, né, o somatório dos momentos igual a zero. Escalarmente eu teria N1, vou considerar para cá positivo, então N1 menos N de P1, né, menos N de P2, menos N de P, mais N de T2, mais menos N de P3, igual a zero. Bom, só orientação aqui, né, com relação aos equilíbrios rotacional e translacional. Depois façam esse exercício, vou deixar aqui como para vocês fazerem, tá? Esse mesmo sistema também, essa consideração do teorema de Varignon, essa grandeza, né, de tal modo que, quando eu multiplico um braço pela força, tá? Então, aqui eu vou colocar o meu eixo, penduro aqui essa balança romana, penduro aqui, coloco o que eu quero pesar aqui, e o outro eu vou avançando num sentido, no outro. Espera só um pouquinho. Conseguiram? Tá. Eu vou fazer o seguinte, gente, ó, aconteceu uma demanda aqui, eu vou deixar esse ponto para o próximo, a próxima aula, para sexta-feira, porque também talvez levasse um pouco mais de tempo, que é o conceito de centro de massa, mas a gente já preparou para definir o centro de massa bem rapidinho. Um abraço a todos, boa prova, boa tarde. A gente resolveu aparecer. Ai, que vergonha. Eu tô aparecendo? Oi. A gente resolveu aparecer para o senhor ver a gente. Ai, eu tô com vergonha, gente, professor. Isso... vocês ficam com vergonha. Eu também fico com vergonha. Não se preocupe. Oi. A aula hoje foi realmente muito boa, professor. Valeu, obrigado, gente. É um prazer, então, vê-los, né? E
Uma pena que a gente não tem aula presencial. Deixa eu mudar aqui, vou parar a apresentação e trazer isso para frente aqui. Tá? Uma pena que a gente não tem aula presencial. Eu acho que as aulas presenciais são muito mais agradáveis, né? Bem mais. É um prazer, então, vê-los Thaís é pessoalmente. toda chique, ó. Cidade enorme. Bem engenheira. Hoje ela tá em Nova York. Agora tem que associar aqui o rosto às vozes. É verdade, prof. Cadê o Legal, Brad Pitt? gente. Olha lá o Brad Pitt ali. Leite. Tá. Então agora eu vou começar a dar presença para vocês. Até agora vocês levaram só. Caralho. Quase no final já. Quase no final do ano. Só para quem apareceu, viu? Que ligou Só para a quem câmera. apareceu. Vocês que não quiserem. Opa, Pedro. Vamos aparecer, né? Eu tô Pessoal, aqui. então, vamos fazer assim. Agora à tarde, daqui a pouco vai abrir, né, a prova. E tranquilo, tá? Façam tranquilo. Qualquer coisa, manda um WhatsApp para mim, eu procuro resolver as Beleza, dificuldades prof. que vocês possam ter. Tá bom, prof. Tá bom, Boa sorte prof. Um até abraço, Até então, mais. gente. Até Tchau. mais. Até mais, Obrigada prof. pela aula. Obrigada pela aula. Obrigado pela aula. Um Tchau, pra vocês professor. também. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Obrigado a vocês.